Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ver se cantamos o hino. Vou fazer uma pequena meditação da palavra de Deus. Ao bom combate vamos, repletos de amor, vestidos de justiça, ferventes do Senhor, com os lombos bem cingidos de verdadeira luz, calçado do Evangelho do Salvador Jesus. De Deus armadura, de Cristo valor, irmãos, Deus segura para serdes vencedor. Na fé, escudo que pode vos salvar, dardos inflamados que vem vos atirar do grande inimigo, do astuto tentador, que sempre vos procura tragar com seu furor. De Deus armadura, de Cristo valor, irmãos, Deus segura para serdes vencedor. Entrai no bom combate em nome do Senhor, com zelo e com coragem, unidos em amor. O inimigo breve assim se vencerá, e sobre os nossos pés Jesus nos louvará. De Deus armadura, de Cristo valor, irmãos, Deus segura para serdes vencedor. Amém? O apóstolo Paulo, no capítulo, na segunda carta a Timóteos, ele faz uma recomendação para Timóteo, seu filho na fé. E essa tarde, em nome de Jesus, quero vos trazer a mesma recomendação, ou melhor, lembrar, fazer uma reflexãozinha, trazer à tona aquilo que muitas vezes nós esquecemos. 2 Timóteo 2, e o versículo 15 somente. Procura apresentar-te a Deus aprovado, ou como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Mas vamos ficar somente nisso aqui. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, e que de nada tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando nós, esses dias atrás, eu vi uma expressão assim, aqui tem muito cacique e poucos índios. E aí eu fiquei a meditar entre os meus dois botões se a pessoa que estava ali falando essa
verdade, ou ele se sentia privilegiado ou se sentia frustrado. Porque eu dei aula pela misericórdia de Deus para líderes e obreiros e aconselhei muitos pastores: prova os teus obreiros, não joga assim de qualquer maneira. E há hoje uma sede de púlpito, de liderança, que só Jesus na causa. E não era diferente no tempo que o apóstolo Paulo começou a ministrar a palavra de Deus, só que ele tinha uma visão mais ampla. Deus lhe deu essa graça e também nos dá hoje, não é diferente não, é só o apóstolo Paulo. Uma vez eu falei num curso de filosofia, que os camaradas só falavam daqueles filósofos antigos, Platão e os demais. Trazendo aquela filosofia para hoje, eu disse, meu amigo, hoje nós só temos aprendendo para imitar. Presta atenção. Nós só imitamos e imitamos mal. Ele olhou bem sério para mim e disse, é verdade. Nós não criamos ideia, porque um filósofo é um criador de ideias. Eu penso, logo existo. E um teólogo, o que é um teólogo? Aí não é o eu penso, logo existo, eu medito na palavra dia e noite. É o Salmo 1. Medito, quer dizer, eu resmoo a palavra. O Espírito Santo trabalha na minha vida. E Paulo estava recomendando a Timóteo não ser somente um obreiro, mas ser um pastor. Ele estava elevando um grau a mais. O que aprendeste de mim, confia a homens fiéis, homens idôneos, não neófitos, que manejam bem a palavra da verdade, que não tem que se envergonhar. E aqui ele traz essa palavra, essa mensagem a seu filho Timóteo, filho na fé. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. Agora vamos parar nessa palavra. O que é um obreiro na linguagem de Paulo, ou no koiné, no grego koiné, quer dizer, o grego atualizado? Obreiro quer dizer remador. Naquela época era de praxe os navios ser tocados, as grandes embarcações, por remadores. Não tinham ainda a parte elétrica, não tinha o motor a combustão. Pois mais tarde veio, foi dispensado os obreiros, o a vapor, pois mais tarde veio. Mas tinha a classe de obreiros que ficavam lá embaixo, a nível das águas. Não podia ficar abaixo, nem muito acima, mas mais ou menos ao nível das águas, alguns centímetros, 1 metro, conforme ao comprimento do remo. E tinha a janelinha no lado, assim, que ele via só no horizonte das águas, dos dois lados. Então vamos dizer que tinha um grupo de 10 obreiros na direita, remadores. Obreiro quer dizer remadores, aqueles que trabalham no remo, à direita, e outro à esquerda. À direita talvez tinha 2 grupos de remadores. Em cada distância tinha 2 remadores, mais 2, mais 2, mais 2. 12 desse lado, 12 do outro lado. Era distribuído de uma maneira tal que eles trabalhavam em sincronia ou em harmonia, num sincretismo sempre igual. Não podia este trabalhar um pouco mais rápido, ou quando eles queriam fazer um contorno, esses aqui paravam e aqueles trabalhavam, e o barco ia à esquerda ou ia à direita.
Lá em cima ou lá na frente, tinha esqueci o nome, o que comandava. Às vezes vinha a maré ao contrário, as fortes marés, as corredeiras, porque o oceano ele trabalha. Agora nós temos aí no fenômeno chamado El Niño, que vem uma corrente de água quente e vem com força. Mas quem tem que cruzar, ou os vendavais que vinham, conforme em Atos, no capítulo 27, um vento chamado Aeuraquilão, então o remador aqui embaixo, porque não tinha vela lá em cima, então suspende as velas, porque o vento vem contrário, mas tem os remos, e vamos trabalhar. Ou fugir dos piratas, que vinham outros barcos mais leves, que não eram com cargas, e tinha que ter resistência. Então um devia confiar no companheiro que estava ao lado, e confiar no outro que estava do outro lado, e aquele que estava no leme lá em cima, confiando naqueles que estavam lá embaixo. E não podia faltar o suprimento, porque alguém estava lá na cozinha, lá no porão, preparando o pão nosso de cada dia, trazendo água. Agora é o momento de descansar, vamos fazer uma pausa. Então o barco ia devagarinho e até descansar numa enseada. Vamos trabalhar novamente, ou vamos para a terra, e depois volta aos seus postos. Eles tinham que ter unanimidade, em primeiro lugar, a comunhão, ser amigo um do outro. Se um caía, o outro levantava a mão, aqui está um soldado ferido, um soldado machucado, um soldado doente. Vamos substituir, vamos jogar no mar? Não, vamos tratar dele com carinho, com atenção. Vamos ver o que falta nesse soldado. Mas o outro vai substituir. Então o primeiro item para que se toque a obra de Deus, através dos seus obreiros, é a comunhão, é a comunicação, é a confiança, é ter a liberdade de expor, ter ouvidos para ouvir a voz daquele que está lá em cima no comando, ser humilde o suficiente, ter o olhar voltado para os lados e dizer, olha, está vindo alguém, há um objeto estranho, há outra grande embarcação, e aquele que está lá em cima está vigiando, está coordenando aqueles que estão ali, porque ele não está sabendo que está aqui e não está sabendo que está no outro lado, mas ele está confiando nos seus amigos ou naquele que está na liderança. Então, numa igreja ou numa congregação que há muitos índios, olha, a coisa muitas vezes não vai muito bem. Precisa ter um discernimento ou um equilíbrio. Muitos irmãos já me procuraram, dizem, eu quero ser... O apóstolo Paulo dá um conselho que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas ele vai na prova. Primeiro ele precisa ser um obreiro, não ser direto a um pastor. Ele vai subindo, ele vai tendo conhecimento, ele vai sendo idôneo. Procura apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ele tem que conhecer a palavra. Manejar a palavra é conhecer a palavra. Ele precisa conhecer a estrutura do barco, conhecer o barco por completo. Ele tem que conhecer a rota, o caminho. Se ele não conhece, ele tem que ser obediente, humilde o suficiente para confiar naquele que está lá em cima, está olhando longe. O pastor olha longe e dá ordem para os seus obreiros. Eles têm que ter confiança um no outro, que maneja bem a palavra da verdade. No capítulo 10, tem uma passagem ali,
quando Timóteos, eu vou começar do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João ouviram falar que os irmãos de Samaria, olha só, começa em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles já tinham começado em Jerusalém, Pedro, capítulo 3. Agora ouviram falar que em Samaria já tinham cruzado Judéia. Mas em Samaria já tinham se espalhado o evangelho, foram para lá. E quando chegaram lá, eles perguntaram para os irmãos: irmãos, quando vocês aceitaram a Jesus, vocês receberam o Espírito Santo? Não, nós só aceitamos Jesus. Confira lá no capítulo 10, ou 8 de Atos. Não, nós só recebemos a palavra, que maneja bem a palavra da verdade. Preste atenção. Se você não conhecer a palavra da verdade, você vai entrar num caminho bem difícil. Pedro, que conhecia a palavra da verdade, e João, eles eram testemunhas oculares, escolhidos por Jesus Cristo. Vocês receberam o Espírito Santo? Vocês aceitaram Jesus e receberam o Espírito Santo? Foram batizados? Não, então vamos impor as mãos sobre vocês e vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. E tem pessoas que dizem, claro, eu sou batizado, não, eu aceitei Jesus, eu tenho Espírito. Você tem o Espírito Santo, sim, correto? Mas não tem os dons do Espírito Santo. É bem diferente. Hoje estão batizando, estão botando pastores em cima que não recebem. Eu conheço inúmeros casos que não têm o dom do Espírito Santo, dom da palavra, dom de discernimento, dom de sabedoria, dom de revelação, dom da cura, dom da fé, dom de maravilhas. Mas deixa quieto. E receberam o dom do Espírito Santo, receberam, começaram a falar em outras línguas. E Simão olhou aquilo e disse, meu Deus, o que é isso? O que é isso, Jesus? Eu quero também, então aceita Jesus primeiro. E depois Simão ficou, não, eu queria comprar com dinheiro. O Espírito Santo disse, não, afasta de mim. Não, você está em fel de amargura, você entendeu errado a palavra de Deus. Tem tantos pastores e obreiros que estão negociando a palavra de Deus. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia de mim, de você. Procura o teu obreiro, o teu pastor, saber se ele está querendo fazer negócio com a palavra de Deus ou com a tua fé, querido irmão, com aquilo que você tem no bolso. Deixa de história. Simão entrou por esse caminho querendo comprar o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para fazer maravilha, porque ele já era o Simão encantador. Pois eu vou chegar lá. Se não me foge a mente, está em 2 Coríntios. Quando Paulo traz essa exortação com mais precisão. E aí o evangelho cresceu. De repente Felipe recebe de Deus uma mensagem, preparado para toda boa obra. Vai na cidade tal, no caminho tal, e fica por ali. De repente passa um eunuco, lendo a palavra de Deus. O Espírito Santo acompanha ele, pergunta para ele se ele conhece a palavra. Tenhas conhecimento da palavra de Deus para combater ou chegar perto de um testemunho de Jeová? De um sabatista? Eu faço esse desafio com você. Se você tem um argumento escriturístico para combater essas duas heresias, pelo menos, da doutrina, da teologia da prosperidade, opa, há uma briga espiritual, um conflito espiritual entre muitos irmãos sobre essa teologia da prosperidade. Dentro do catolicismo romano, há outra briga interna, teologicamente falando, sobre a doutrina
libertação, teologia da libertação. Essa é a palavra correta. Eu já ouvi padres falando, combatendo e tal, aquela... Porque dentro desse contexto, meu Deus, não queria entrar nesse caminho, mas já vou. 2 palavras só. Nesse contexto, a teologia da libertação é de esquerda e quer libertar o povo da opressão do catolicismo, do romanismo, aquela coisa. Então eles fazem aquele movimento. Mas não é por aí que eu quero entrar. Mas, em outras palavras, se não tiver o conhecimento da palavra de Deus, fica preso nessas redes. Irmão querido, eu sou obrigado a pagar o dízimo. E tem pastores que oprimem, obreiros que vão porque arranca não somente a lã das ovelhas, mas o couro das ovelhas. Porque não tem o conhecimento da palavra de Deus, não sabe que o dízimo é um ato de gratidão a Deus. Eu não dou somente o dízimo, dou muito mais que o meu dízimo, pela misericórdia de Deus. Veja a necessidade que Deus me deu, estou passando para frente. Vou ficar guardando para quê? Deixar para os outros? Para aqueles que não semearam, sofreram, não gemeram, não trabalharam? Para quê? Só vou ganhar um caixãozinho ali, bem pobre, se Deus quiser, e jogar no buraco um pouquinho mais fundo, porque no fundo eu sou gente boa. Agora, aí nós vamos para o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Falei sobre o capítulo 8. Capítulo 10, Pedro está orando. Deus revela para ele um sonho, uma visão, que desce um lençol, e nesse lençol tem os insetos, os quadrúpedes, os répteis, aranha, barata, grilo. Prepara, Pedro, come. Pedro estava em jejum, já era quase 3 horas da tarde, orando a Deus, pedindo a Deus uma direção correta. Moisés disse assim, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Fico na presença de Deus, fico no molho. Eu estou remando, eu estou com o remo na mão, mas eu não tenho direção, eu perdi as diretrizes espirituais. Deus se calou, Deus não está me conduzindo, não ouvi a voz do Espírito Santo ainda. Então eu vou ficar parado. Vou esperar no Senhor, o silêncio de Deus também é uma resposta. Jesus disse, capítulo 10 de São João, eu sou o bom pastor, e aí ele já foi. Espera, deixa ele preparar o caminho. Mas quando ele volta, ele tem as diretrizes certas para me conduzir por verdes pastos e águas verdejantes. Pastos verdejantes e águas cristalinas. Agora Pedro está orando e de repente vem aquele sonho, ele disse, não. Mas pela segunda, terceira vez, não faça imundo aquilo que eu santifiquei. Porque havia dentro do contexto, ainda hoje existe isso ali, um conceito no povo judeu e o povo gentil, de que só o judeu tinha salvação. Por causa disso inventaram a doutrina dos 144 mil. Para com isso, Peribaldo. E nem nesse conceito é isso aí. Deixa quieto. E os restos das nações eram peregrina, estrangeira e iam para o inferno. Esse era o contexto. Agora Deus revela para Pedro que Deus está unindo através da cruz do Calvário. Quando Jesus disse está consumado, rasgou o véu do templo, deu liberdade para o gentil entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, isso é pelo véu, pela sua carne, sabendo que diante de Deus tem um grande sacerdote intercedendo por nós, intercedendo por Pedro, por Paulo, por Tiago, por André, por todos. Não, eu não vou lá porque ele é um católico, eu não vou lá porque ele é um protestante, eu não vou lá porque ele é um sabatista, eu não vou lá porque ele é um testemunho de Jeová. Mas se eu tenho conhecimento da palavra, eu só posso lá dizer, meu irmão, não entra por esse caminho. Não entra por essa verdade que vocês ensinam, porque não é verdade, é falsidade. Por causa disso, Paulo disse, procura apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha só o contexto da palavra de Deus. E agora veio aqueles criados, aqui está Pedro, tal. O meu senhor Cornélio,
homem temente a Deus, ora constantemente, dá esmola, faz seus jejuns. Ele tem a prática de um verdadeiro cristão, mas não aceitou Jesus ainda, não sabe o que é aceitar Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. E agora ele tem sede de salvação, assim como Cornélio, no capítulo 3 de São João, também tinha sede de salvação, foi procurar Jesus de noite. E quando Pedro chegou, diz a palavra de Deus que a crença, a teologia da Igreja Católica, acreditando nos anjos, ou nos deuses homens, que se prostra perante as pessoas, se prostra perante a imagem, se prostra perante o bispo. Não, eu aprendi que tinha que beijar a mão do bispo, ou a mão do padre, quando eu era criança. Quando o padre vinha, me ajoelhava, beijava na mão. Depois fui entender que quando Pedro chegou pela ato de reverência, Cornélio se prostrou e disse: não é assim, querido. Eu sou um homem como você, adora a Deus. Até o próprio anjo, lá no capítulo, lá em Apocalipse, primeiro, se não me falha a mente, o anjo se apresentou-se perante João, João quis... Não. O anjo disse para João: não se prostra, adora a Deus, porque eu sou teu conservo. Eu sou o servo que vim mandar a mensagem para um outro servo, que era João. Servo, não... Deu para entender? E ali ele começou a pregar a palavra de Deus, e o Espírito Santo caiu sobre a igreja do Senhor, ou a casa de Cornélio, e todos que estavam ali reunidos, e formou-se uma igreja ali num segundo, ou num minuto, ou numa hora que seja. Então, quando você prega a palavra e o Espírito Santo está na palavra de Deus, não precisa se preocupar. Agora, se nós olharmos no capítulo 10, o versículo 10, eu acho que eu já citei esse versículo, mas não era aquilo que estava escrito realmente. Quando Deus manda os seus apóstolos ali pregar, ele disse: não leva ouro, nem prata, nem cobre, nem alforje, nem 2 vestes, nem 2 sandálias. E foi dizendo: não leva nada disso. Porque em lugar no que entrares, porque digno é o obreiro do seu trabalho, presta atenção. Digno é o obreiro do seu trabalho. No lugar que entrar, repousa a vossa paz. E deixa o resto. O remador está lá embaixo trabalhando, mas ele sabe que aquele que está lá em cima, do horário que ele precisa ser substituído, ou que precisa parar, ou que precisa colocar outro, ou que precisa de alimento ali mesmo. Um come, descansa um pouco, mas o outro está trabalhando. A obra de Deus não para, o barco não pode parar. E agora já deu 28 minutos, para não cansar você, eu quero ler uma palavra que está em 2 Coríntios, no capítulo 11, somente essa palavra, para você meditar. O conceito e o conselho do apóstolo Paulo. No capítulo 11 de 2 Coríntios, a partir do versículo 7. Preste atenção. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltado, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de hoje? Cometi, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosses vós exaltados? Ele está dizendo: eu cheguei até vós não cobrando nada, não exigindo nada, não pedindo nada. O que eu queria era anunciar a palavra de Deus para vocês. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Eu vim de outro lugar com o bolso cheio. O meu tanto, como é que eles dizem agora, o palavreado bonito, o meu cachê é tanto,
E chego lá, não é só mais o cachê, mais alguma coisa, hotel e gasolina e restaurante e por aí vai. E nós que idolatramos esses... Aí estamos cada dia botando uma gotinha a mais. No fim, o corpo de Cristo está diabético. Está cheio de colesterol. Não consegue mais, não enxerga mais bem, não ouve mais bem. Não tem mais forças. Porque entrega a sua igreja, o seu rebanho, a essas pessoas bem intencionadas, na maneira educada de falar. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Olha o que Paulo está falando para os irmãos ali. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões de Acaia. Ele disse, não é porque eu estou ensinando, não é porque Deus me deu o dom, não é porque Deus me deu a graça, eu posso me servir disso como um privilegiado e abençoado por vossas finanças, vossas ofertas. Por que razão? E por que não vos por que razão? Porque não vos amos? Deus o sabe. Não é o amor pelo dinheiro que os irmãos tinham ou pelas doações, mas por amor de ganhar as suas almas para Cristo. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que abusam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Naquele tempo já existiam os abençoados que iam imitar a Paulo e a Silas e os demais apóstolos e ganhar as benesses das igrejas locais. Mas nós não somos desse naipe, nós não somos dessa laia, nós não somos dessa tribo, nós não temos esse pensamento, esse intuito. Nós fomos chamados para isso, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. Deu para entender? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Deu para entender? Então temos que ter cuidado. A igreja do Senhor, obreiros do Senhor, pastores que pastoreiam a igreja do Senhor. Porque há uma espécie de idolatria por aqueles que pregam. E aí tem aqueles abençoados que chegam e são verdadeiros palhaços de púlpitos, para não dizer outra palavra. E faz aquele malabarismo, aquele entusiasmo todo, e a igreja vai ao delírio. Ali dentro estão pingando santidade pelo cotovelo, mas quando ele chega em casa há uma miséria espiritual. E aí precisa chegar na igreja de novo, novamente, o pastor precisa dar mais fazer uma massagem cardíaca espiritual para respirar mais um pouquinho. Quando chega em casa, estou malachando de novo. E aí culto de oração, culto de ensino, culto de doutrina, não, a igreja está vazia, mas quando é um culto que vem o malabarismo em cima do púlpito, aí a igreja enche. E olha lá que ainda saem muitas vezes com o estômago virado, embrulhado, porque não entenderam nada. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dá graça, sabedoria, unção, revelação e poder para administrar a palavra de Deus com verdade e verdade. Com justiça, com amor de Deus, a fim do intuito de ganhar as almas para Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.